Então, vamos começar nossa aula. Bom dia aí para o pessoal que está se manifestando aí no chat. Nossa terça-feira gelada aí. Então, na aula passada estávamos falando sobre distribuição eletrônica. Então, como os elétrons se distribuem no átomo, ou seja, eu falei para vocês que então o átomo ele é composto de prótons, nêutrons e elétrons, certo? Que os prótons, onde eles ficam? Os prótons e os nêutrons, eles ficam no centro, né, no núcleo do átomo. Os elétrons, eles ficam distribuídos aí na eletrosfera. Dentro da eletrosfera, o que acontece? Nós temos aí várias camadinhas e os elétrons estão nessa camada, né? Então, essas camadas. Bom dia, Kevin. Fica tranquilo. Muito bom. Então, hoje nós temos aí 3 alunos na escola vendo nossa aula também, participando. Muito bem. Então, eu passei para vocês que esses elétrons aí, né, estão distribuídos no núcleo. Esse núcleo, na eletrosfera, e eles estão em camadas. Então, eu fiz uma analogia de uma prateleira. Então, tem as camadas, seria as camadas. Dentro de cada prateleira, nós temos algumas gavetas guardadas, e os elétrons estão nessas gavetinhas aí. Passei para vocês alguns para vocês fazerem, tentarem fazer aí. Conseguiram fazer? Vamos tentar corrigir? Vou corrigir aqueles que nós fizemos. E aí, saiu? Será? Eu vou corrigir, então, para vocês, né? Para vocês verem aqui, corrigindo eles, daí eu vou passar uma atividade para vocês fazerem, certo? Então, vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, para eu corrigir. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. E eu vou corrigindo esses daqui para ver se vocês acertaram. Acertando, aí vamos tirando as dúvidas e a gente consegue fazer isso melhor para não ter problema, certo? Bom, então vamos lá. Eu passei aqui então 5 elementos para vocês: platina, moscóvio, o rádio, arsênio e copérnico, certo? Bom, o que eu tenho que fazer então para fazer essa distribuição? Eu tenho que colocar esses 70 aqui, ó, no caso 77, depois nós temos o moscóvio 115, o rádio 88, 32 e 112 nesse diagrama aqui. Só que nós temos regras para seguir, então a gente não pode fazer de qualquer jeito. Então, nós vamos seguindo. Ó, nós vamos seguindo através das flechas. Então, tem que ser sempre nessa. Aqui pode continuar, tá? Essa flecha até o 7PD, tá? Mas vamos lá. Então, nós vamos começar aí pela platina. Ó, a platina tem 77. Então, vamos lá. Nós vamos começar a distribuição. 2, primeira linha. Depois, mais 2, 4, 6, então dá 10, 12, 18, 20. Pula aqui para essa parte. 20. Aqui, ó, vale 10. Então, 20 mais 10, 30. 36, 38. Vamos pular para aqui. 48, 54, 56, 70, 77. Acabou aqui.
Porque ela acabou aqui. Por quê? Ah, mas cabe 10, então eu vou pôr 10. Não, não cabe. Ele cabe 10. Mas eu tenho 10 para pôr? Não. Por quê? Porque eu tenho que chegar no 77. E aí, tranquilos? Conseguiram acertar? Sim, não? Talvez? Ó, eu vou pôr a correção, então. Eu vou salvar aqui e vou pôr a correção. Gente, uma coisa, uma observação. Tem que ser nessa ordem. Ah, mas o meu não acabou no 5D7. Ah, eu fiz de um jeito diferente. Fez de um jeito diferente, fez errado. Não tem o que fazer, tá? Tem que ser nessa ordem. Não tem outro jeito, ok? Tá, eu vou fazendo um por um, Kevin, e daí eles vão tentando, tá bom? Eu vou, como é todos iguais, vamos ver se até o final, fazendo esses 5, dá para entender, tá bom? Eu vou fazendo de novo. Fica tranquilo. Eu vou fazendo um de cada vez e daí depois você me fala o que eles acharam. Ó, paguei esse, vou fazer o outro. Gente, depois vai ficar tudo lá registrado, tá bom? Ó, o diagrama que eu vou seguir é sempre esse, tá? Não tem diferenciação. Ou seja, sempre eu vou seguir esse diagrama e eu vou seguindo nas flechinhas vermelhas. Então, o que que eu vou fazer? Ó, primeiro eu vou encher essa flechinha aqui vermelha, ó, eu vou encher. Então, os elétrons, eu vou ter que pegar 115, no caso agora, eu vou fazer do Moscou. Opa, ok. No caso agora, eu vou fazer do Moscov, tá? Ele tem 115 elétrons. Eu tenho que distribuir 115 nesse diagrama aqui. Então, é aqui que eu vou colocar esses elétrons. Como que eu vou colocar? Eu não posso colocar na horizontal, não posso colocar assim. Não posso encher esse, depois encher o outro. Eu tenho que ir fazendo na diagonal, ó. Então, eu tenho que fazer nessa ordem aqui. Então, toda vez eu vou fazer nessa ordem. Por isso que eu já deixei o diagrama pronto, certo? Muito bem, Otávio. O que que eu faço? Como que eu vou fazer? Bom, eu tenho que entender que aqui nós temos, ó, uma coluna. Nessa coluna cabe 2 elétrons. Nessa coluna aqui, na segunda coluna aqui, cabem 6 elétrons. Na terceira cabem 10 elétrons. Na quarta cabe 14, certo? Então, isso não vai mudar. Só que eu não posso fazer também na horizontal, então eu tenho que fazer na diagonal. O que que eu vou fazer? Eu vou colocando os elétrons assim, ó, como se eles estivessem entrando. Então, aqui no caso, eu só tenho o S, ó. Nessa segunda flecha, eu tenho aqui o 2S. Na terceira flecha, eu tenho esse e esse. Na quarta flecha, eu tenho esse e esse. Na quinta, esse e esse. Na sexta, esse e esse. Na sétima, ó. Então, eu vou seguindo a flechinha. Aqui posso continuar, tá? Que eu peguei um pronto. Então, eu vou seguindo as flechinhas. E quantos elétrons eu vou pondo em cada? Quantos couberem. Então, no caso daqui, ó, desses aqui, deixa eu pintar de uma outra cor. Ó, aqui só cabem 2, como se fosse uma gaveta, e aqui cabem só 2. Nessa segunda aqui, nessa gaveta onde eu tô pondo meus elétrons, como se a gente tivesse uma prateleira, na verde cabe até 6. Aqui cabe 10. E aqui cabe 14. Então, e eu vou pondo nessa ordem assim, ó. Então, ele vai enchendo nessa ordem. Então, sempre que tiver o F, ele cabe 14. Opa, tá muito bagunçado. Sempre que tiver
Nessa coluna aqui cabe 14, nessa coluna 10, nessa 6 e nessa 2. E eu vou fazendo na diagonal. Eu vou fazendo de acordo com as flechinhas, ó. Sempre aqui é o final, né? Então, sempre vou começar daqui. Então, daqui vai até aqui. Então, eu vou pondo os elétrons quanto cabe. Ficou um pouco mais claro para quem não tinha entendido? Espero que sim. Então, nós vamos fazer aqui do moscóvio, que eu falei para vocês. Vamos fazer o moscóvio. O moscóvio é um elemento químico, tá lá na tabela periódica, tá? E vamos pensar aqui, que quanto então que eu tenho que distribuir? No caso agora, eu vou pegar 115 elétrons e vou jogar aqui dentro. Como que eu vou fazer? Seguindo nossas regrinhas. Vou fazer de outra cor. Verde. Não, verde não vai aparecer, tem que ser roxo. Então, vamos lá. Ó, começando da primeira aqui, começando de cima. Então, nessa daqui cabe 2, vou pôr 2. Por quê? Porque eu tenho 115. Então, 2 mais 2, porque passei para a segunda reta. Ó, tinha 2, passei mais 2. Agora eu tenho, ó, vocês podem ir escrevendo. 4. Vou passar para a nossa terceira fileira aqui, porque acabou, não tem mais como eu colocar. Então, aqui, ó. 6 mais 2. Então, eu tinha 4, agora eu tenho, ó, 2, 4, 6, mais 6, agora eu tenho 12 elétrons. Vamos continuar, porque acabou essa terceira. Vamos passar para o quarto risquinho. Mais 6, porque aqui só cabe 6 na P, e 2. Eu tinha 12, coloquei mais 8, agora eu tenho 20, certo? 2, 4, 6, 8, 14, 20. Joia. Acabou aqui essa seta acabou. Vamos passar para outra. Eu tinha 20, coloquei, agora aqui cabe 10. Eu tinha 20, coloquei mais 10, 30. Mais 6, 36, 38. Acabou aqui. Vamos passar para outra seta. Então, aqui agora eu tenho, peraí, agora eu perdi. 6, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Opa! Ah, 2, 4, 6, 8, 10. 10, 16, mais 6, 24. 38, 48, 54, 56. Enchi aqui essa seta. Eu tenho aqui já 56 elétrons. Terminei? Não, eu preciso chegar até o 115. Então, continuei. 56, vamos continuar. Agora aqui, ó, já tem o F. O F cabe 14. Eu tinha 56 mais 14, 70. 80, 86. Agora eu tenho 88. Não chegou ainda no 115. Então, vamos continuar. 88 mais 14 vai dar 102. Certo? Não acabou ainda, eu tenho 115. 102 mais 10, 112. 112, ó, ainda falta 3. Então, 112 para 115, falta 3, que eu vou colocar aqui. Nessa fileira P, não caberia 6, mas eu não tenho 6 para pôr, porque eu tenho que chegar até o 115. Então, vai no 3. Então, termina no 7P3. E aí, acertaram, erraram? Como foi esse? E aí, o pessoal da escola? Muito bom, seu Otávio. Ficou um pouquinho mais claro para o pessoal da escola? Aí, muito bem. Então, vamos fazer mais uma.
Nenhuma dúvida por enquanto? Ótimo, muito bom. Então, agora nós vamos fazer do rádio. Rádio é um outro elemento químico. Nós temos 88 para distribuir. Nossa, professora, mas está usando o mesmo diagrama? Tô, gente, é tudo igual. Não vai mudar, não. Senão a gente vai ficar louca. Mas se cada um fazer um jeito, ixi, não dá. Muito bom, Ju. Ó, agora são 88. Então, vamos lá. Começando aqui, 2, 4, 10, 12. Passando para outra. Opa! 10, 12. Oh, peraí, que eu errei aqui. 2, 4, 6, 12, 18, 20. Passando para outra. 30, mais 6, 36, mais 2, 38. Ainda não chegou. Passa para outra. 48, mais 6, 54, mais 2, 56. Mais 14, 70, mais 10, 80, mais 6, 86, mais 2, 88. Tenho mais elétrons para distribuir? Não. Acabou aqui, então, no 7s2. Então, nós chegamos aonde? No 88 elétrons que eu precisava distribuir. E aí? Tá indo? Tranquilos? Acertou? Vou. Muito bem, muito bem. Vamos corrigir nosso próximo aqui. Nosso próximo é o arsênio. 33 elétrons. Esse é facinho porque tem pouquinho, certo? Bom, o arsênio, ele é ligado a outros elementos químicos, ele é um veneno, tá? É um veneno muito potente. Em pequenas doses, ele não a pessoa, se você tomar poucas doses, as pessoas não morrem de primeiro, tá? Antigamente colocava arsênio na comida. Colocava um pouquinho por dia, a pessoa ia ficando doente até morrer, tá? E depois não descobria do que era, a pessoa morria envenenada. Não façam isso em casa, bom? Então tem que tomar muito cuidado. Ele é bem perigoso. Então, nós vamos distribuir agora o quê? Ó, o arsênio tem 33 elétrons. Então, eu só vou distribuir 33 nesse mesmo esquema. Então, começando lá em cima. 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Mais 6, 18, mais 2, 20. Vamos passar para outra fileira. Com mais 10, 30. Bom, eu tenho que chegar no 33, mais 3, 33. Ó, então, na verdade, o que vai mudar? Vai mudar como que eu tô fazendo essa distribuição e aonde vai parar, tá? Então, é isso que vai mudar. Geralmente, como que pede, às vezes, no exercício? Tem exercício que pede para fazer distribuição eletrônica, tem exercício que ele pede qual é a última camada, ou seja, qual vai ser a última, onde ele vai parar a distribuição eletrônica. Tem exercício que vai falar o seguinte, ele vai dar a distribuição eletrônica e vai perguntar quantos elétrons tem e qual elemento químico que é. Então, vai depender aí de como está fazendo o exercício, de como como pedir. Mas sempre vai ser dessa forma, nunca vai mudar. Então, vamos lá no Copérnico. Copérnico, esse elemento químico aqui, opa, aconteceu o que eu fiz aqui. Aqui. Esse elemento químico, o Copérnico, ele foi dado em homenagem aí ao Nicolau Copérnico, tá? Que é um outro cientista aí, um físico da Idade Média. E ele falava do universo, foi ele que falou que os planetas não giravam
Quer dizer, não era a Terra que era o centro do universo, tá? Que era o Sol. Depois nós descobrimos que não é o Sol o centro do universo. O Sol, coitadinho, ele só é o centro do nosso sistema solar. Então, o que que nós temos aqui, ó? 112 elétrons, tá? Para distribuir. Então, agora vai ser um grandão também. Então, vamos lá. Ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38. Passa para outra flechinha. 48, 54, 56. Não chegou ainda, então vamos continuar. Mais 14, 70. Mais 10, 80. Mais 6, 86. Mais 2, 88. Não chegou ainda. Mais 14, 102. Mais 10, 112. Acabou aqui. 6 de 10. Então, nós acabamos aí a nossa distribuição eletrônica aqui, tá? Bom, ainda falta um pouquinho, então o que que nós vamos fazer? Vou explicar para vocês a atividade que vocês vão fazer em casa, tá? Quem não tem aí vai receber ela impressa, tá? Fiquem tranquilos. Então, o que que nós vamos fazer? Ó, vou passar aqui para vocês, compartilhar aqui o nosso exercício. Peraí, deixa eu abrir aqui o exercício. Então, vocês vão receber, vai estar lá no Classroom de vocês, ó, vai estar aqui, ó. Então, o que que vocês vão fazer? Como que vai ser esse exercício aí? Então, vamos explicar a nossa lição. Ó, nossa lição vai ser essa daqui. Então, vocês vão receber. Então, lá no Classroom de vocês vai estar a aula e vai estar essa atividade. Então, o que que nós vamos fazer? Ó, vai fazer primeiro a distribuição, ó. A distribuição eletrônica do bário na ordem crescente de energia é. Olha aqui, ele deu a ordem. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a distribuição eletrônica dele. Então, vai fazer aquele esqueminha, naquele esqueminha lá que eu pus para vocês. Então, vocês vão fazer o 56. E depois, vocês vão seguindo a ordem das flechinhas. E daí, vocês vão escrever ela. Então, a primeira é S2, depois 2S2, depois, ó, como é que vai ficar? Então, olha a flechinha, 1S2, 2S2, depois 2P6, 3S2. Então, ele vai fazendo tudo na sequência da flechinha. Então, daí vocês vão ver qual sequência está correta dessa distribuição, tá bom? Então, vocês vão copiar a flechinha, todos ai, meu Deus, cada um dos subníveis em ordem que ele aparece da distribuição, certo? Bom, daí vai ver qual alternativa está correta. Depois nós temos aqui, ó, nessa primeira, na primeira folha, oh, meu Deus. Depois vocês vão começar. Distribuição, resolver, né, essa questão, fazer a distribuição eletrônica. Então, nós temos aqui o primeiro, plutônio. No segundo, né, o flevório, oh, meu Deus, é difícil aqui para ler. O ouro, depois o talho, o disprósio, nossa, cada nome bonito para dar para filha, né? Európio, esse európio aqui vem da lua de Júpiter, tá? O irídio, não é Europa continente, tá? O milibidênio, o rênio, o ganesênio, o berquélio. Então, vocês vão fazer toda a distribuição. Olha aqui como que eu já deixei para vocês, ó.
Olha aqui como é que eu deixei, ó. Eu já deixei pronto. Mas o que que é essas bolinhas aqui? Essas bolinhas é onde você vai colocar o número, tá? Vou colocar assim, Otávio. Essa é a atividade que vocês vão fazer. Só tô explicando o que que eu tenho que fazer. Daqui a pouquinho eu já coloco lá, tá bom? Então fiquem tranquilos. Então eu coloquei já o esqueminha pronto, né? O retigênio e o cobre, tá? E depois nós temos aqui a última pergunta. Olha aqui. Na configuração eletrônica de um elemento químico, há 6 elétrons no subnível 4p. Qual é o número atômico desse elemento? O que é o número atômico? É o número de prótons. Nossa, professora, mas eu não estou falando de elétrons? O que tem a ver o número de prótons? Então, é aí que é o pulo do gato. Quando a gente fala número, porque assim eu coloquei do jeito que aparece às vezes em concurso, aparece na prova do Enem, por exemplo, de vestibular, tá bom? Por isso que eu coloquei um de cada tipo, para vocês entenderem que nem sempre vai ter assim lá, bonitinho, ai, faça a distribuição. Não, a distribuição é para você treinar. A maioria das vezes aparece ou daquele jeito lá do primeiro exercício. Nossa, por que 5? Eu não sei, né? Ah, tá. Não, desculpa, eu entendi aqui. Eu que pulei o 3 e o 4. Então, deixa eu explicar o 5. A burrice aqui foi minha, tá, gente? Desculpa. Aqui, ó, ele aparece dessa forma muitas vezes, tá? Então, o que que acontece? Como que você vai fazer? Você vai distribuir aqui na no diagrama. Só que daí você vai parar lá no subnível 4p, você vai colocar o quê? 6. Então você vai fazer o contrário. 6 é o último. Vai preenchendo do 4p para cima e depois você vai somar tudo. Então você vai fazer a distribuição ao contrário. Então você vai pôr na última, somar tudo e ver o número é atômico. Número atômico, a gente fala de número de prótons, só que sempre tem o número de prótons e o número de elétrons são iguais, né? Como eles são iguais, ele não vai ter, né, essa diferenciação, porque a gente sempre fala número de massa e número atômico, tá? Agora deixa a burrice aqui voltar lá pro 3, que eu não expliquei nem o 3 nem o 4. Oh, meu Deus. Ó, aqui o 3. Ó, os implantes dentários mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio que compõem as próteses. Ou seja, quando a gente perde um dente, ele vai fazer um dente novo, ele coloca uma prótese, ou seja, é um dente novo que não é seu ali, tá? E daí, como que ele põe, como que esse dente gruda? Eles vão furar o osso da mandíbula e vão colocar um parafuso ali, tá? Antigamente, esses parafusos eram feitos de ferro ou feito aí de cobre. O que que acontecia? Com o passar do tempo, ele começava a enferrujar. E isso pode dar um problema sério nos pacientes, né? Nas pessoas. Muitas vezes eles tinham que tirar, cortar um pedaço do osso e o negócio era complicado. Então, hoje, o que que eles fazem? Eles fazem parafusos e pinos de titânio, tá? Então, essas ligas de titânio, elas são usadas para fixar as coroas dentárias, que seria a prótese, né? Os aparelhos, dentadura. Então, eles fazem isso, furam o osso e colocam esse parafuso aí, como se fosse parafusar uma porta, coisa de madeira, tá? No maxilar. É uma cirurgia que você faz, tá? Então, isso daqui é uma historinha. Por que que eu coloquei? Nossa, professora, mas tudo isso para falar para você fazer a distribuição eletrônica do titânio 22? Sim, mas acontece que como eu falei, eu tô dando o tipo de exercício que aparece aí no vestibular, aí para vocês entenderem, tá? O Enem é cheio de fazer isso. E daí ele pede para você fazer a distribuição eletrônica do titânio, que é 22, e depois ele faz
a ordem aí. Então, tem 5 opções, mas aí você vai fazer, vai pensar na ordem que acontece ali e acabou aqui. O 4 também é o jeito que ele fala. Ó, o ouro puro é um material muito mole e pode ser usado na obtenção de objetos. Então, o que que acontece? Quando a gente fala assim, ai, o ouro puro é ouro 24 quilates, tá? Então, você fala assim, mas eu quero um anel de ouro puro com 24 quilates. Você não vai, não existe ninguém faz joia com ouro puro. Por quê? Porque o ouro puro é mole. Se vocês assistirem filmes que falam sobre a mineração, eles acham, uma pepita de ouro, que é um tanto de ouro, né? Uma pedrinha de ouro ali na mineração. Muitas vezes, para ele saber se é ouro, ele pega e morde. Quando ele morde, o dente crava, porque ele é mole, né? Então, como que você vai fazer um anel, por exemplo, que você vai pôr um anel no dedo e ele vai, imagina, ele vai ficar mole, ele vai ficar tudo torto. E ninguém quer isso. Então, o ouro puro usado em joia é ouro 18. Por quê? É 75% de ouro e depois ele coloca uma outro metal para endurecer. E às vezes ele coloca prata, às vezes, se eu colocar prata, o ouro fica mais clarinho, porque o prata é prateado, né? O ouro é amarelo, ele vai ficar mais clarinho. Eu posso colocar o cobre. O cobre, ele é um metal cor de laranja. Então, o ouro vai ficar mais avermelhado. Eu posso colocar o ródio, eu posso colocar o cobre, mas eu posso colocar sulfato de cobre, que ele é azulzinho, então o ouro fica mais esverdeado. Então eu posso brincar aí com esses 25% que eu coloco de um outro metal para formar uma liga, tá? Uma solução sólida. Então, por esse motivo, né, como ele é mole, ele é endurecido com a formação da liga metálica com a prata e o cobre, pode ser outros também. O ouro e suas diversas ligas metálicas são muito empregadas em joalheria, na fabricação de moedas e como padrão monetário em outros países, né? Então, o que que acontece também? Por exemplo, o chip de computador também ele tem um pouco de ouro, tá? Porque o ouro é um metal nobre. Dizem que com 1 grama de ouro, né, você consegue fazer um fio. Sabe fazer fiozinho? Tipo igual um fio de cabelo, chegar a 1 quilômetro sem quebrar. E são poucos metais que eles fazem isso, tá? Essas utilizações se devem à sua boa condutibilidade elétrica, resistência à corrosão, ou seja, ele passa eletricidade, por isso que ele é feito aí, uns chips de computador é feito de ouro. Resistência à corrosão, ou seja, ele não enferruja, e uma boa combinação de propriedades químicas e físicas. Quanto aos elétrons, existem no último nível de configuração. Quantos elétrons, né? Existem no último nível da configuração eletrônica. Então, o que que ele quer que você faz? Ele quer só que você fale para mim quanto tem no último, na última camada de distribuição. Para isso, você vai fazer a distribuição do ouro. Por que Z igual a 79? Z é número atômico. Quando a gente fala Z, ele fala de número de prótons, só que o número de prótons é igual aos números de elétrons. Mas por que então você não coloca o número de elétrons geral? Gente, porque senão é muita coisa para a gente ter que decorar. Mas hoje vocês estão no primeiro ano, mas pensa assim, isso ao longo daí da sua vida escolar. Então, como é a mesma coisa, a gente dá o número de prótons. E também por quê? Quando a gente está pesando esse átomo, o próton é muito maior do que o elétron. Sabe quantas vezes ele é maior? 1876 vezes. Então, 1856 vezes mais pesado do que o elétron. O elétron quase não pesa. Então, quando a gente vai pensar naquele, qual é a massa de um átomo? É o número de prótons mais o número de nêutrons. Esse é o peso. O elétron, coitadinho, ele é tão pequenininho ali que ele não faz interferência no peso do átomo. Por isso que a gente sempre usa o número de prótons, tá? Porém, lembrando, o número de prótons e elétrons é igual.
Então, aqui você vai fazer a distribuição e falar para mim qual é a última camadinha. E o número 5 que eu já expliquei. Então, essa é a atividade, tá? Quem não fez, quem tá na escola aí vai depois pegar ela impressa, né? Ou eu vou colocar aqui também, ok? Então, essa é a nossa atividade. Gente, com isso nós encerramos nossa aula. Espero que vocês tenham acertado. E aí, Kevin, como é que tá os alunos aí? Deu uma clareada? Vou colocar no Classroom daqui a pouquinho. Então, eu já terminando aqui, essa é minha. Eu já vou editar e já vou passar para vocês. Tá tudo bem por aí? Então, conseguiram entender melhor. Gente, uma boa terça-feira aí para vocês e fiquem com Deus, se cuidem e até mais. Gente, obrigada da participação, tá? Se cuidem. Tchau, gente, até mais. Fiquem com Deus.